Olá, tudo bem? Meu nome é Rodrigo e hoje falarei um pouco sobre a partícula no. Uma das formas que ela é utilizada é para estabelecer uma relação de posse entre as palavras. Em palavra 1, partícula no e palavra 2, a palavra 2 pertence à palavra 1. E agora eu vou misturar um pouco de japonês e português para ficar um pouco mais fácil de entender esse conceito. E tiver escrito Honda, partícula no e casa, isso significa casa de Honda. Se tiver Honda, partícula no e livro, o que isso quer dizer? Livro de Honda. E fica subentendido aqui, ou não, dependendo do contexto, artigo. Outros exemplos. Se eu falo eu, partícula no e piano, eu não interpretaria isso aqui como piano de eu, e sim como meu piano. E se aparecesse eu, partícula no e livro, não seria livro de eu, mas seria meu livro. Se fosse ela, partícula no e carro, seria o carro dela. O que isso quer dizer? Então, a segunda palavra pertence à primeira. A segunda palavra pertence à primeira. Agora nós veremos alguns exemplos de uso da partícula no que eu extraí de alguns livros e sites japoneses. Primeiro exemplo: Kami no ko. Kami significa Deus e ko significa filho. Então, Kami no ko, filho de Deus. Próximo: Kami no kotoba. Kotoba significa palavra e Kami significa Deus. Então, Kami no kotoba, palavra de Deus. Próximo exemplo. Então, Kami você já sabe que significa Deus. Kyokai quer dizer igreja. Então, Kami no Kyokai, igreja de Deus. Próximo. Yesu. Yesu é Jesus. Oshie significa ensino, lição, doutrina. Então, Yesu no Oshie, ensino de Jesus. Próximo exemplo. Yesu no Sairin. Sairin significa segunda vinda, segundo advento. Então, Yesu no Sairin, segunda vinda de Jesus. A segunda palavra pertence à primeira. Próximo. Yesu no Ai. Ai significa amor. Então, Yesu no Ai, amor de Jesus. Próximo exemplo. Cristo significa Cristo. Ripo significa lei, regra. Então, Cristo no Ripo é lei de Cristo. Agora, aquele exemplo que eu misturei o japonês com o português. Watashi significa eu. Então, watashi é eu. E onegai, e negai quer dizer é pedido, oração, petição. Dependendo do contexto, pode ser oração, tudo bem? Porque a palavra mais conhecida para oração é inori. Mas às vezes negai também tem um sentido de oração. Então, watashi no negai, meu pedido, minha petição. Mesma coisa. Então, a segunda palavra pertence à primeira. No caso, essa primeira palavra aqui significa eu. Então não seria pedido de eu, e sim meu pedido. Próximo exemplo.
nozomi significa desejo, esperança, expectativa. Então, watashi no nozomi, meu desejo. Próximo exemplo. Inochi significa vida. Então, watashi no inochi é minha vida. Próximo exemplo. Minzoku. Minzoku significa povo. Então, watashi no minzoku, meu povo. Próximo exemplo. Chichi significa pai. Namida significa lágrimas. Então, Chichi no namida, lágrimas do pai. O plural pode estar subentendido dependendo do contexto também. Tudo bem? Próximo. Kanashimi significa tristeza, dor. Então, Chichi no kanashimi é tristeza do pai. Hito significa pessoa. Tsumi quer dizer pecado. Então, Hito no tsumi, pecado das pessoas. Próximo exemplo. Esse aqui é um pouco mais complicado, porque quantas partículas tem nele? Tem 2. Então vamos por partes. Então tudo isso aqui pertence a Kami, que Kami significa Deus. Então bora pegar primeiro essa metade aqui. E assumir significa descanso. E ri significa dia. Dependendo do contexto, ele pode significar também sol, mas nesse caso aqui significa dia. Então, Yasumi no Ri é dia de descanso. Então, Yasumi no Ri, dia de descanso. Kami no Yasumi no Ri é dia de descanso de Deus. Próximo exemplo. Yuda no Shi. Shi significa morte, falecimento. Yuda é o nome de Judas, aquele discípulo que traiu Jesus. Próximo exemplo. Seisho. Seisho significa Bíblia. Kotoba, como a gente viu lá em cima, significa palavra. Então, Seisho no Kotoba, palavras da Bíblia. Outro exemplo. Manabi significa estudo. Então, Seisho no Manabi, estudo da Bíblia. Outro exemplo também bem comum na internet. Message significa mensagem. Então, Seisho no Message significa mensagem da Bíblia. Estamos chegando no final. Então, esses 2 kanjis se lê como Seijo. Seijo significa santuário. E Hoshi significa serviço. Então, Seijo no Hoshi, serviço do santuário. Chi significa sangue. Então, Cristo no Chi, o sangue de Cristo. E esse exemplo aqui, que está um pouco grande, ele é uma passagem da Bíblia que se encontra no livro de Mateus, capítulo 1 e o versículo 1. E olha só como tem bastante a partícula no. Aburaham significa Abraão. Davide significa Davi. Yesu Cristo significa Jesus Cristo. Kesu significa genealogia. Então vamos ao exemplo. Esse ko aqui significa filho, como a gente leu lá em cima em um dos primeiros exemplos. Então, Abraham no ko, Davide no ko, filho de Abraão. Davide no ko, filho de Davi. Yesu Cristo no Kesu. Então a única informação que você não saberia era esse Kesu aqui. Indo no dicionário, Kesu significa genealogia. Então, genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão.
Então, bem fácil, olha só, você acabou de ler agora um versículo da Bíblia que só utiliza o quê? A partícula no. E para finalizar nossa aula de hoje, eu vou colocar só mais um exemplo, ele é um pouco mais... Talvez seja um pouco mais complicado e talvez não, depende do seu ponto de vista. Então, Shinko significa fé. Kanse significa fim, término. Então aqui tem uma palavra nova. 3 palavras que a gente ainda não viu. Que significa Watashitachi, que quer dizer nós. Deixa eu puxar aqui o nosso quadro branco. Só dar uma ajeitada nele. Então, Watashitachi quer dizer nós. E você lembra daquele exemplo que se eu falo eu, partícula no, e casa significa minha casa? Então se eu falo nós, partícula no e casa significa nossa casa. Então partindo desse mesmo princípio, dessa mesma ideia, a gente vai ler agora isso aqui. Então se Shinko quer dizer fé, então Watashitachi no Shinko significa nossa fé, correto? E se Kanse significa fim, então Watashitachi no Shinko no Kanse significa o fim da nossa fé. Esse fim tem ideia de finalidade, objetivo. E aqui a gente termina a aula de hoje. E se você quiser fazer alguma pergunta ou comentário, fique à vontade. E se essa aula foi útil a você, não se esqueça de favoritar esse vídeo, clicar em gostei e compartilhar com seus amigos. Até mais!